Obrigado por tu, Senhor, teres nos dado a oportunidade de te conhecer, de saber quem tu és. Obrigado também por cada dia tu te fazeres mais conhecido para nós. Obrigado, Senhor, porque continuamente tu te mostras a nós, tu rasgas o teu coração para que possamos entender. Tu nos dás uma compreensão da vida, do mundo e das coisas sob teu olhar. E sob teu olhar, Senhor, que nós queremos ver todas as coisas para entendê-las como tu ages. Porque tu és aquele, ó Pai, que faz um caminho no meio das tormentas. Enfrentamos tormentas, Senhor? Sim. Sim. Enfrentamos furacões? Sim, Senhor. Erupções de vulcões? Sim. Ao redor de nós e dentro de nós? Sim. Mas no meio de tudo isso, tu fazes um caminho onde podemos trilhar seguros, ó Pai, porque tua mão segura a nossa mão. Te louvamos por isso no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar. Quero me apresentar a ti, ó Deus. Os homens vão cantar, como sempre nós fazemos, e as irmãs vão orar, tá bom? Apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo povo,
habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Se nos cega o sol ardente, vamos meditar neste hino, na mensagem dele. Aqueles que quiserem orar enquanto outros cantam, aí fica na liberdade. Nós gostaríamos que alguns irmãos pelo menos estivessem orando enquanto outros estivessem cantando. Se nos cega o sol ardente. Se no céu ardente, quando visto em seu fulgor, Quem contemplar aquele que do sol é criador, patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos, luz humanos, não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós viremos sem véu, Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Aleluia, glórias ao teu Você nome. pode orar. Você pode dar graças a Deus por esta grande bênção. Nova entrada abrindo ao céu. Cristo Filho fez-se carne, para que na glória eterna nós miremos-lo sem véu. Ele padeceu a morte. Você pode glorificar pelo Cristo vivo, o Cristo que está conosco. Aleluia. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aleluia. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo encarnado, Cristo vivo, Cristo ressurreto dentre os mortos. Obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado por estares presente no nosso meio. Aleluia. Toda glória ao nome do Senhor. Quão formoso és. Enquanto isso, os irmãos que têm seus dízimos e ofertas podem trazê-las ao gasofilácio. Não fomos
és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é poder contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tiago diz o seguinte, o apóstolo Tiago: orai uns pelos outros para que sareis. Escolha alguém para você orar, pode aquele que está do seu lado, mas se você está ao lado da sua esposa, procure sair. Se você está ao lado do seu filho, procure sair do seu lugar, procurar uma pessoa, você ore por ela ora por você, para que venha a cura para a sua vida. Vamos crer que a palavra de Deus é a verdade. Vamos crer que ela nos ensina o caminho da cura, a confiança em Jesus, a obediência à sua palavra, a intercessão um pelo outro, para que sareis. Você vai ser sarado neste momento de oração, de intercessão, neste momento de obediência à palavra de Deus. Você pode estar com doença na alma também, não só no corpo. Você vai ser sarado neste momento, mediante sua fé em Jesus, mediante a sua confiança no Filho de Deus, mediante sua obediência à palavra do Senhor. A enfermidade pode estar vindo para a sua vida e ela pode estar sendo estancada nesta noite. Eu sou o Senhor que te sara, aleluia. Nós estamos precisando de milagres, aleluia. Não milagres que glorifiquem o homem, mas milagres que glorifiquem a Deus. Ore pelo seu irmão agora. Seu irmão vai orar por você.
E você vai ser sarado. Em nome de Jesus. Você vai ser curado pelo poder de Deus. E a oração da fé sarará o doente. E se houver cometido pecados, Deus o perdoará. Muito pode a oração feita por um justo. Elias orou. Elias orou. E fechou os céus. Elias orou e abriu os céus. Elias orou e o fogo caiu no Monte Carmelo. Elias orou e os profetas de Baal foram destruídos. Você está orando em nome de Jesus. Você está confiando no Cristo encarnado e ressurreto. O Cristo que vive. O Cristo que é o cabeça da igreja. Nós, como corpo de Cristo, estamos orando pela cura. E o cabeça está nos orientando agora. Nós, como corpo ligado à cabeça, estamos intercedendo pela cura, pela libertação, pelos milagres. Nesta hora você pode celebrar os nossos irmãos que estão doentes, que estão sofrendo. Milagres, milagres, milagres vão acontecer quando a igreja ora com sinceridade de coração. Quando a igreja obedece à palavra de Deus e se firma na palavra como palavra de Deus. Vamos cantar o poder da cruz. O dia então chegou, trevas, morte e dor, sobe ao Calvário, meu Jesus, viu condenação, blasfêmia, traição, preso aquela veja-nos, Senhor, tão intensa dor, preço igual jamais se viu. Cada transgressão, ato e intenção, sobre o Senhor essa cruz, grande amor de Jesus,
nossa culpa levou, perdoados somos pela cruz. A luz se escondeu, a terra estremeceu, enquanto morria o Criador. Fez o céu se abrir, mortos ressurgir, pois tudo consumou. É o poder dessa cruz. Glória a Deus pelo poder da cruz. Grande amor de Jesus. Glória a Deus. Nossa culpa levou, perdoados somos pela cruz. Meu nome posso ver escrito com poder, com o próprio sangue do Senhor. A morte sim venceu, a vida sim nos deu, o seu imenso amor. Que poder dessa cruz, compaixão de Jesus, que favor, que amor, perdoados somos pela cruz. Que poder essa cruz, compaixão de Jesus, que favor, que amor, perdoados somos pela cruz. Você pode orar. Ore. Em cima da mensagem do hino, ore. Em cima destas palavras que você acabou de cantar, ore. Que poder dessa cruz que traz o perdão. Que perdão dessa cruz que remove o poder do pecado. Que poder desta cruz que nos liga aos céus. Oh, para nós não é uma fantasia, não é uma ilusão, uma mentira. Para nós é uma verdade que é incorporada na nossa vida, que faz parte até do nosso sangue, das nossas células, dos nossos neurônios. Todo o nosso ser tomado por esta verdade tão maravilhosa. Na cruz, Cristo expiou o nosso pecado. Na cruz, Cristo derrotou o poder de Satanás. Na cruz, Cristo nos libertou. Na cruz, Cristo trouxe para nós uma nova lei, a lei do Espírito da vida, que nos livra da lei do pecado e da morte. Amém? Podemos sentar. Irmãos, domingo que vem
Haverá ceia no primeiro culto, mas não no segundo. Todo mês de outubro nós temos, é dedicado às crianças. Então o segundo culto vai ser dedicado ao culto das crianças. Então, quem estiver vindo aqui no culto, no segundo culto, vai estar sabendo que é um culto com uma mensagem direcionada ao nosso público infantil. Evidente que o Evangelho é para crianças e nós temos que nos tornar crianças para entender o Evangelho. Então, quem quiser vir dos irmãos, venham. Quem quiser vir no primeiro, venha. Eu acho que não faz mal nenhum todos os irmãos que estão aqui virem para o primeiro culto. Irmãos, faleceu nosso irmão Deusdete, Dedé. O velório será no Terra Branca. O enterro será amanhã, até amanhã às 16 horas. O Dedé, Deusdete, é meu concunhado e ele é esposo da Lúcia Cruz, irmã Lúcia Cruz, irmã da minha esposa, Vilma. Então, os irmãos que puderem estar indo ao velório, não sei, aqui não está a partir de que horas o corpo estará disponível lá no velório. Está esperando uma confirmação. Tá bom. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Marcos. Vocês sabem que nós estamos lá. Se não é Marcos, é Efésios, né? Mas hoje ainda é Marcos. E o texto da sequência, capítulo 2, o último texto foi Jesus come com os pecadores, e este é acerca do jejum. É 2:18 em diante. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ao contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Pai, abençoa a tua palavra, dá-nos tua graça e dá-nos direção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não se esqueçam, eu não vou repetir tudo, não, apenas dar o título. Não se esqueçam que nós temos a primeira sinfonia, que é a manifestação da divindade na vida de Cristo. E essa primeira sinfonia, ela vai do capítulo 1:1 até o capítulo 2, versículo 12. 12. Então, observem que nós temos até, em Marcos, até o capítulo 2, uma temática. Agora se inicia uma nova temática. Se na primeira temática
nós tivemos uma apresentação do que é o coração de Deus, de como Deus é, do rosto de Deus. Aqui nessa segunda temática, esse evangelho vai estar mostrando como é o coração do homem, como o homem é. E no domingo anterior, domingo passado, nós vimos que o coração do homem é um coração que não reconhece que está enfermo. Ele não reconhece que ele tem carência de Deus. E ele não procura a cura de Deus. Ele nunca se julga enfermo, o coração do homem. Já o coração convertido a Deus é aquele coração que está sempre vendo a sua enfermidade. Quando uma pessoa fica enferma, ela fica impossibilitada para determinadas funções. Ainda que a pessoa fique com uma gripe, que é uma doença comum e simples, ela não deixa a pessoa desempenhar com desembaraço as suas funções. Ainda que uma pessoa fique com uma enxaqueca, aquela enxaqueca o incomoda e o impede de agir, de trabalhar. O ser humano como enfermo espiritualmente, e nós sempre estamos enfermos espiritualmente, nós ficamos impossibilitados de desempenhar funções que são funções espirituais, voltadas para o espírito. Como o homem é um enfermo, ele tem dificuldade de desempenhar-se na oração, desempenhar-se na palavra, desempenhar-se no exercício dos dons espirituais e desempenhar-se nas virtudes cristãs. Então, este homem convertido é o homem que reconhece a sua dificuldade nessas áreas. E está sempre, constantemente, buscando a Deus para que Deus supra as suas deficiências. Para que Deus vá trazendo a cura. Todo dia precisamos ser curados. Todo dia precisamos do médico dos médicos, que é Jesus. Todo dia nós precisamos dele para estar limpando as nossas feridas. Qual a sua experiência como cristão? Às vezes você está caminhando bem, né? As coisas em casa estão maravilhosas, de repente lá no emprego você tem uma decepção, uma tristeza, fica com a alma machucada, você precisa correr para o médico dos médicos. Não é? Ainda que tudo esteja bem, até no emprego, até em casa, de repente te ataca uma tristeza, uma melancolia, uma dor de alma. Então sempre nós estamos precisando recorrer ao médico dos médicos. O coração que não é convertido não reconhece isto. E observe que nós temos pessoas, por isso que eu falei sobre a questão do chamado, que o chamado é permanente. Nós temos pessoas que na igreja dizem, não, eu levantei a mão, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, eu fui batizado, mas depois não é? Acham que está tudo bem, só porque foram batizados, só porque levantou a mão e disse que aceita Jesus, ou então só porque vem à igreja, ou só porque participa das atividades. Não. Tinha um hino antigo, né? E eu gostava pelo menos deste hino. Era cantado pela igreja quadrangular, tempo do Jaime Palharini, que tinha um programa no rádio chamado Visita ao Seu Lar. E neste programa tinha um hino que eles sempre eles cantavam. Oh, a alma está ferida, magoado o coração,
A tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus lhe diz assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim. Então nós temos que vir a Jesus só uma vez? Mas o nosso ato de ir a Jesus é contínuo. Nosso chamado é contínuo. E o olhar para nós e ver as nossas enfermidades é algo que nós devemos estar sempre vendo e procurando o médico dos médicos. Foi isso que nós aprendemos aqui quando Jesus está comendo com pecadores e é criticado. E ele diz: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E é interessante que o texto seguinte parece até ligado a isso, porque Jesus está comendo com os pecadores. Aí depois já vem a questão do jejum. Não é? E na questão do jejum, ele é criticado como? Porque os discípulos de João, e os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E Jesus não estava jejuando. Bem, esse texto aqui, ele é muito rico, porque ele apresenta uma coisa interessante, que Jesus veio inaugurar um reino espiritual. Esse reino espiritual tem leis que são leis espirituais. E esse reino espiritual não tem só uma lei espiritual. Tem várias leis espirituais, que são semelhantes às leis que vocês que estudam conhecem, as leis da física. As leis da física são leis que são comprovadas pela ciência e estudada. E o cristão deve estudar as leis espirituais que são mais importantes que as leis da física. Então observe que Jesus aqui está ensinando que ele veio inaugurar um reino diferente. Um reino espiritual. Esse reino espiritual, ele vai nos ensinar o seguinte. Observem. O coração deste ensino aqui é este. No reino espiritual, as coisas têm que acontecer de dentro para fora. No reino espiritual, a adoração tem que ser de dentro para fora. Observe aqui que eles estavam preocupados numa coisa formal, que era o jejum. Formal, que era o jejum. E essa atitude formal deles levava eles a ter uma cultura em que eles davam importância àquilo que era exterior, uma adoração exterior. O jejum era algo exterior. E os judeus, os fariseus, isso era tão exterior que eles costumavam a ficar com o rosto caído, a ficar ali como que recolhido, mas apenas para que todos vissem que eles estavam em jejum, que eles estavam obedecendo a Deus, que eles eram religiosos. Era uma coisa formal. Mas Jesus vem ensinar o quê? Que nós devemos dar importância àquilo que é interior, ao coração. Há um texto da palavra de Deus que o próprio Jesus fala, ele diz assim: misericórdia quero, e não sacrifício. A palavra de Deus vem dar uma dimensão diferente do jejum, uma dimensão maior para o jejum. No nosso jejum, nós podemos jejuar, faz bem jejuar, faz bem nós privarmos do alimento,
para nós orarmos, mas isso tem que ser algo que não deve ser proclamado para os outros, não deve ser anunciado, é algo que, como Jesus disse, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Se você vai jejuar, faça isso lá no seu recolhimento, na sua adoração, faça isso de uma maneira correta, que os frutos interiores da sua adoração acompanhem o seu jejum. E quais são os frutos interiores da sua adoração? Aquele texto que eu falei: misericórdia quero e não sacrifício. Há um texto do Velho Testamento onde o profeta diz assim: sabe qual é o verdadeiro jejum? Olha, sabe qual é o verdadeiro jejum? O verdadeiro jejum é você cuidar dos órfãos, você cuidar das viúvas, você cuidar dos pobres, você ajudar os necessitados, você visitar os enfermos, você visitar os encarcerados, você interagir com a necessidade humana e ser um instrumento de Deus para abençoar esta necessidade humana. Ser a voz de Deus neste mundo, este deserto de mundo. Então, este é o sentido aqui. Este é o verdadeiro jejum. É o jejum que vem do seu interior. E nós devemos estar procurando sempre formas novas de jejuar, irmãos. Formas novas. Por quê? No passado, os homens comiam, bebiam, como diz a palavra de Deus, os homens se dedicavam a comer, a beber, como é hoje também, né? Então a pessoa se privar daquilo que todo mundo faz, se privar, mas acompanhando essa privação dos frutos de algo interior, como eu disse. Então isto era um jejum, era uma espécie de adoração a Deus. Mas será que nos nossos dias não existem outras coisas das quais nós devemos nos privar como jejum? Será que não existe? Uma das coisas que mais me impressionam neste dia, me preocupa tremendamente, é o problema do celular, que cada dia vão inventando o celular mais novo. Todo lugar que você vê é no carro, a pessoa está com o celular. Andando na rua, a pessoa está no celular. A pessoa chega na igreja, está no celular. Irmãos, é uma coisa tão... isso daí, sabe, é a praga do nosso século. É a praga. Praga. E ninguém quer fazer jejum disso. Ninguém quer dizer, olha, hoje, porque nós estamos numa situação dessa, hoje eu não vou usar o celular. Vou desligar o celular e não vou usar. Ninguém faz jejum do celular, não é? Jejum de computador. Os jovens, principalmente os jovens, precisam fazer jejum de computador, irmãos. Precisa. É necessário. Porque se o jejum é um momento em que eu me abstenho das coisas e me separo para buscar o Senhor, então se realmente eu quero buscar o Senhor, eu tenho que dizer, hoje eu não ligo o meu computador. Hoje eu quero deixar, porque, irmãos, observem o seguinte, como que Deus fala conosco? Ele fala no nosso espírito. Mas se eu fico lá no computador, então como é que Deus vai falar comigo? Ele não vai falar com você, irmão. Não vai. Você não vai ouvir a voz de Deus.
Ontem eu achei interessante, o pastor Solano esteve conosco ontem, e ele citou alguns detalhes, né? Alguns detalhes importantes para nós. Ele fala da tentação que é explícita, né? Então, nos livros escolares, de crianças para 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, nesses livros escolares existe uma espécie de doutrinação do marxismo, do ateísmo, e isso de forma explícita, clara, se lê lá está claro. Existe de uma forma velada, meia escondida, e existe de uma forma sutil. E ele vem e falou para nós, eu achei importante essa frase: não existe zona neutra. Sabe o que significa essa frase? Quer dizer, no mundo que nós vivemos, não existe uma zona, um lugar, um ponto onde o diabo não esteja trabalhando. Vocês já pensaram nisso? A palavra de Deus diz para nós que o mundo jaz no maligno. O que é o mundo jaz no maligno? Isso significa que tudo que nos cerca faz parte do maligno. E o computador que nós temos aqui no bolso, computador não, celular, eu tenho um aqui, eu sempre olho se ele está desligado. Hoje mesmo aqui eu já olhei e estava desligado, então sempre eu olho. Isso aqui que a gente traz no bolso, isso aqui, irmãos, é um instrumento do diabo. Nós temos aí uma questão, que nós somos assim como pastores, assim, as pessoas falarem, o pastor fala assim como que manipulando, fala assim como trazendo medo para as pessoas. Mas, irmãos, essa é a realidade. Se não existe zona neutra, quer dizer, se não há um lugar onde o diabo não está, olha onde o diabo cabe. Coisinha pequena, né? Cabe aqui, ó. Está aqui. E onde o diabo mostra a cara para você, no computador, na tela do computador. Então, não estou dizendo para você, não use o celular de jeito nenhum. É isso que eu estou dizendo. Também não estou dizendo, não use computador. Mas, quantas vezes você faz jejum de celular? Hoje eu não ligo o celular. Ou então uma semana de jejum de celular. Ou uma semana de jejum de computador. Não vou pegar computador. Irmãos, se nós não caminharmos nesta direção, entendendo que o jejum é uma privação de coisas que nos fazem bem, eu, pelo menos, os irmãos podem rir, eu quero até que os irmãos riem, a comida para mim faz um bem maravilhoso. Estou muito gordo, preciso emagrecer. Faz um bem, eu gosto aí de né? Tudo que eu vejo na mesa eu gosto, qualquer coisa, não tem nada que me desgoste na mesa. Né? Então, mas eu tenho que me privar dessas coisas que eu gosto. Agora, enquanto eu estou comendo, ainda eu posso comer e pensar em Deus, não é? Ou então estar agradecendo a Deus pela comida. Mas aí então o jejum do computador e do celular é mais importante que o jejum da comida, porque quando eu como, eu ainda posso pensar em Deus, ainda eu paro para... E aí você chega, pega o celular, né? Senhor, graças te dou por esse celular. É uma bênção. Com ele, a hora que eu quero falar com meu colega, eu falo. Com ele, a hora que eu quero falar com a minha namorada. Se eu quero fazer uma mensagem, então, Senhor, que bênção. Já manda uma mensagem. E, Senhor, até dentro do culto, que bênção. Dentro do culto eu posso mandar uma mensagem para um amigo, olha aqui. Eu posso estar ouvindo o pastor e tica. É uma bênção. Não é?
Nós podemos até inventar o Salmo 23 do computador. O computador é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em Facebook. Leva-me às águas tranquilas dos sites de relacionamento. Refrigera minha alma com cenas impróprias para mim que eu posso ver a qualquer momento. Unges a minha cabeça com todos esses pensamentos do computador e pensamentos do mundo. Unge. E o meu coração vai transbordar. Amados irmãos, nós precisamos ir para aquele sentido da palavra que vai nos ajudar na nossa santificação, que vai nos ajudar em nós vivermos as leis espirituais do reino de Deus. Outro dia eu falei aqui, vou tornar a falar, porque um anjo meu falou que às vezes as pessoas não entendem isso. Então, é bom a gente ter anjo que fala as coisas para a gente e a gente depois pode esclarecer, não? Viu, Sérgio? Um anjo apareceu para mim e falou, parece todo dia. O anjo dorme comigo. De vez em quando bate as asas em mim. Mas está tudo bem. Sobre o texto da palavra de Deus que diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Então o questionamento é, como que as pessoas vão entender a redenção do tempo? O que é a redenção, irmãos? A redenção é uma palavra bíblica que todos nós temos obrigação de entender. Todos nós. A redenção significa resgate. Redenção significa comprar no mercado. E no mundo antigo, tinha aqueles escravos que eram vendidos, e tinham pessoas que iam lá no mercado e compravam, resgatavam aquele escravo para que ele se tornasse livre. Então o resgate é comprar no mercado para redimir. E a redenção aplicada à salvação significa que nós éramos escravos e Cristo nos comprou com preço de sangue e nos tornou livre. Este é o significado da palavra redenção. Quando nós ensinamos que a palavra de Deus diz remir o tempo, a redenção do tempo, a própria palavra usa o termo remir. E remir e redenção são coisas quase que sinônimas. Então eu não entendo a palavra de Deus. O que é remir o tempo? Resgatar o tempo. Redimir o tempo. Significa que o tempo está na mão do diabo. O tempo está o meu tempo é do diabo. É isso que significa. O seu tempo é do diabo. É isso que significa. E você pega aquele tempo que é do diabo e você resgata. Você compra do diabo. Vamos usar um termo assim figurado, né? Como é que você resgata? Como é que você compra? Como é que você tira da mão dele? Quando você ora, você está tirando o tempo do diabo. Por quê? Porque você não está fazendo as coisas que são do diabo, que são de Satanás. Você está fazendo uma coisa para Deus. Então, você resgatou o tempo. Você promoveu uma redenção do tempo. Quando você pega e vai lá ler a Bíblia, você está redimindo o tempo. Porque, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, essa é a realidade. Não vou dizer para vocês pararem de trabalhar. Eu trabalhei, eu me aposentei. Mas você está trabalhando,
Nós estamos trabalhando, é tempo que vai para o diabo. Não é? Tudo que você faz que não seja espiritual, que não seja voltado para Deus, pertence ao diabo. Por isso que o pastor Solano disse, com propriedade, que não existe zona neutra. Tudo é do diabo, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Agora, quando eu digo, eu estou repetindo para que vocês aprendam, tá? Espero que meu anjo não fale hoje que vocês não aprenderam. Olha, quando eu digo que você transforma tempo em eternidade, porque cada vez que você ora, você está resgatando o tempo para Deus, e Deus é eterno. Então você entra na eternidade. Seu tempo é eterno. Quando você medita na palavra, pensa na palavra, você está pegando aquele tempo e está transformando em eternidade. E olhe como a graça de Deus une tudo isso. Por quê? Se você dedica 24 horas por dia, infelizmente, você está dormindo, você até o tempo do diabo. Também está dormindo, é tempo do diabo. Porque geralmente você está sonhando lá, coisa até ruim, e você pode ver que você tem pesadelo, você sonha com um monstro, porque ali o inimigo já está trabalhando no seu sonho. Né? Isso só não acontece quanto mais você dá tempo para Deus, então você sonha com coisas do céu. Aí é Deus que está operando no seu sonho. Bom, eu sei que isso também você não vai atender, meu anjo vai me cobrar isso, mas eu tenho que ensinar, né? Quer dizer que quando você sonha, o diabo pode estar agindo no seu sonho ou pode estar agindo Deus. Aí depende da sua consagração. Você quer sonhar todo dia com o cara lá, tá? Eu sonhei com o cara, estava me estrangulando o pescoço. O que você vai fazer? Você pensa, você não separa tempo para oração, para Deus, você vai sonhar que está estrangulando o pescoço. Ah, sonhei que estava me roubando minha casa. Você vai ter um monte de sonho desse. Então, se observe como a graça de Deus é maravilhosa, porque se 24 horas do dia, vamos supor, é tempo para o diabo, mas você lá nessas 24 horas, você pensou 15 minutos ali, 10 minutos ali para oração, meia hora ali, vamos supor que no cômputo geral, você dedicou dessas 24 horas, 1 hora para Deus, no cômputo geral. Você pode até, o ideal é quanto mais melhor, mas 1 hora. Então 23 horas foi para o diabo. 1 hora foi para Deus. Só que 23 horas foi do tempo. E 1 hora foi da eternidade. A sua hora que você passou com Deus vale mais do que as 23 que você não conseguiu dar para Deus. Porque Deus é graça. E o pouco tempo que você dá para Ele, Ele multiplica de uma forma extraordinária. Isso é graça, é motivo de louvarmos a Deus. Então nós temos que entender tudo isso voltando à questão do jejum. Se no meu jejum eu vou passar o dia sem usar o celular, esse dia eu estou contabilizando como eternidade. Se eu passo uma semana sem ficar ligado no computador, essa semana eu estou contabilizando como uma eternidade. E ela vai representar mais do que 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, porque é um tempo eterno. Porque tudo que você faz, que você entra na presença de Deus e liga a Deus, como Deus é eterno, aquele momento se torna eterno. Então, amados irmãos, isso faz parte desta lei do reino, que é uma lei espiritual. Que eu devo me preocupar mais com o espiritual, com o formal, mais com o espiritual do que o material.
Eu devo cultivar o espírito. Porque é o espírito que vai permanecer. Mas a casca e o corpo vai se acabar. E eu dou mais valor àquilo que é casca e àquilo que é corpo, àquilo que é espírito. E esses homens estavam questionando Jesus, porque eles estavam dando mais valor a uma formalidade do que dando valor às questões do reino. É por isso que Cristo fecha essa orientação, dizendo que não se coloca um pano velho em pano novo, não se coloca vinho novo em odres velhos, e dizendo, olha, não dá para combinar o que é formal, não dá para combinar o que é material, não dá para combinar o que é exterior com algo que é interior, que é espiritual. Não dá combinação nisso, não tem ligação. E isso é claro quando Jesus fala que a luz não tem comunhão com as trevas. Então ele nos chama a atenção para isso. Bem, irmãos, como nós dissemos, até o capítulo 2, versículo de número 12, nós temos uma apresentação do coração de Deus. Depois de 2:12, vai começando a apresentação do coração do homem. E como é o nosso coração, o meu e o seu? É um coração que nunca se sente enfermo. Mas o coração convertido se sente enfermo. Se você é convertido, você vai sempre ter necessidade da cura. E aqui na questão do jejum, como é que é o coração humano? É um coração de formalidade. Um coração que não consegue adorar a Deus espiritualmente. Eu quero dar um exemplo, uma ilustração tão clara. Eu já fui em igrejas. Uma vez eu fui numa igreja, aqui não vou falar qual é, e foi fora até, nós viajamos. Aí teve aquele culto abençoado, tal, aquela maravilha. Então, quando tem aquele culto abençoado, às vezes um jovem fica assim, pensando, ou mascando um chiclete, ou então fica lá, daqui de cima eu vejo essas coisas, né? Fica vendo a unha, olhando, e olha a unha, não sei o que tem na unha, não. Mas tem umas coisas que é... Ô Senhor, ajuda esse pastorzinho. Ou então fica o cabelo. Mas quando termina o culto, irmãos, aí põe aqueles hinos, aí as moçadas falam, parece um bando de índio, parece tudo índio. Então aquilo que é adoração, aquilo é uma formalidade, irmãos, puro formal. Eu gosto, eu balanço o corpo, mas isso é formalidade. O importante é aqui, o meu interior ligado com Deus. E eu já fui assim, né? E eu sei que há pessoas assim. Gosto daqueles... Eu já fui assim, viu, irmãos? E gosto... Só falta só, não sei fazer o quê, né? Eu também sou um pouco assim. Até que Deus começou a trabalhar comigo. Então isso não é coisa espiritual, não é. Agora se um pastor fala com emoção, eu gosto de pastor que fala com emoção, que mexe com o meu coração. Eu tenho vontade de chorar. Chora, mas depois não adianta nada. Não resolve. Então a igreja ama as coisas espetaculares. Estou falando em geral. Mas quando vem aquele cara com uma fala mansa, calma, mas você vê que a palavra tem profundidade, que a palavra tem conteúdo, esse cara aí não tem unção, não tem unção. Sabe, irmãos,
E isso foi uma lição que nós aprendemos também nesses dias aí, nesse retiro de pastores. A nossa autoridade, irmãos, vem da palavra. A autoridade de um pregador está na palavra e na sua vida de acordo com a palavra. A unção vem da palavra e da vida do pastor e da pessoa ligada à palavra. Às vezes um pastor que é efusiante, dinâmico, não é? Que rebenta a boca do balão, e nós pensamos que é ungido, não é. Não é. Eu estou tendo a tentação de contar um caso interessante para os irmãos. Lá nos idos de 1900 e entre 65 a 70, apareceu um pastor que dizia que ele foi arrebatado. Eu fui arrebatado, fui até o céu. Diz que falou com Paulo lá no céu. Aquilo na plateia assim, sabe? Provocava aquele frisson. Aí, que pastor abençoado. Todo mundo queria chamar ele, convidar ele para a palestra, porque aquele pastor foi arrebatado. Aquele pastor falou com Paulo no céu. Interessante que tempos atrás, já recente, no velório de um parente seu, irmã Terezinha, lá na Bela Vista. Então tinha um irmãozinho lá que ainda contou essa experiência. Eu me lembro daquele pastor, assim, era tal. Eu não falei nada para ele não, sabe? Fiquei quieto. Eu vi ele falar bem do pastor. Mas esse pastor, irmãos, ele se aproveitava de pessoas doentes, enfermas, falava de cura e pegava o dinheirinho delas. Ia nas igrejas e exortava os irmãos assim, por baixo do pano, sem o posto, em dar o dízimo da igreja para eles. Isso foi descoberto, foi comprovado, a igreja dele disciplinou ele, e o homem que foi até o terceiro, quarto céu, e conversou com Paulo, sumiu do mapa, desapareceu. Até hoje falam bem dele por aí, não é? Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado hoje. Temos que ter cuidado. Nós não podemos ser pessoas levadas assim por qualquer coisa, qualquer emoção. Porque o verdadeiro evangelho, irmãos, de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é poder que traz cura, ele é poder que traz libertação, ele é poder que traz salvação. Mas não. Uma vez, que tentação, Senhor. Uma vez apareceu um pastor em Guararapes, todo mundo gostava dele, sabe por quê? As pessoas caíam. Mas eu lá olhando assim, de longe assim, ele punha o pé assim atrás da pessoa assim, e dava um trançapé na pessoa. Pá! Serginho, ele pegava no gogó da pessoa, assim por trás do pescoço aqui, vomita aí, Satanás. Pô, cara, qualquer um. Quem não quiser vomitar, vomita. Mas o pessoal gosta disso, não é? Então eu precisei enfrentar, como pastor, né? A gente se enfrenta, né? Nem era pastor na época, né? Era evangelista. Tive que enfrentar, dizer, não, esse homem está enganando vocês está enganando a boa avó de vocês. E pus ele para correr. Vai embora daqui. Pus ele para correr. Então, amados de Deus, olhemos que o evangelho, o poder, olha, é simples. O que Jesus disse para Nicodemos? E aqui eu fecho, é o fecho que vocês vão entender. Quando Jesus fala para o Nicodemos sobre os nascidos do Espírito, Nicodemos
Pergunta, mas como é que é isso? O que Jesus fala? O vento sopra aonde quer. Você não sabe de onde ele vem, de onde ele vai. Você vê o vento? Não confundamos nada que é exterior, nada que é material, com o espiritual. Porque o espiritual é como um vento. Você não vê, mas está agindo, está curando, está libertando, está salvando e está operando. Esse é o verdadeiro reino, o reino dos céus, que veio para nós através de Jesus. Não é um reino de formalidades, nem de exterioridades. Olha, já estou saindo do sério, já, calma, Edson. Não é um reino de formalidades, nem de exterioridades. É um reino que se processa aqui, acontece aqui. E a ação do Espírito acontece aqui, onde vai aparecer os frutos do Espírito, as transformações do nosso caráter, as transformações da nossa personalidade, o aumento da esperança, o aumento da fé e o aumento do amor. Que Deus nos abençoe. Amado Pai, Senhor, eu te louvo, porque tu mostras a verdade da tua palavra. A tua palavra é a verdade. Dá-nos a graça de, nessas meditações de Marcos, nesta parte desta meditação, nós olharmos para nós e pedirmos, ó Deus, torna-me um necessitado de Ti, um consciente da minha necessidade de Ti. Ó Deus, torna-me um homem liberto daquilo que é formal e daquilo que é exterior. E ajuda-me a ser um cristão com o coração, mente, intenções, caráter e personalidade transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Olha, o corpo